Você sabia que na época de Jesus um recipiente de couro podia rasgar e fazer todo o vinho ser perdido? Foi justamente esse objeto tão comum na época que Jesus usou para ensinar uma verdade muito importante. Afinal, por que o vinho novo não podia ser colocado em odres velhos? Naquela época não existiam garrafas de vidro nem recipientes de plástico. As pessoas guardavam água, azeite e vinho em odres. A pele era cuidadosamente tratada, costurada e fechada, formando um recipiente resistente para transportar e armazenar líquidos. Agora vem o detalhe mais importante. Quando o vinho era recém-produzido, ele ainda passava por um processo de fermentação. Durante esse processo, surgiam gases dentro do recipiente, aumentando a pressão. Os odres novos eram feitos de couro macio e flexível. Conforme a pressão aumentava, o couro se expandia sem rasgar. Se alguém colocasse vinho novo que ainda iria fermentar dentro de um odre velho, o couro não conseguiria acompanhar essa expansão. A pressão aumentaria até o recipiente rachar. O vinho seria derramado e o odre ficaria inutilizado. Mas por que Jesus resolveu falar justamente sobre isso? Se voltarmos a alguns versículos, veremos que os discípulos de João Batista perguntaram por que os discípulos de Jesus não jejuavam como eles e os fariseus. Jesus conclui dizendo: mas coloca-se vinho novo em odres novos, e ambas se conservam. Jesus não estava ensinando sobre fabricação de vinho, ele estava mostrando que Deus estava realizando algo novo por meio do Messias. A nova aliança inaugurada por Cristo não podia ser tratada como apenas um remendo das antigas tradições religiosas. Deus não estava apenas ajustando algumas práticas, ele estava cumprindo o seu plano de salvação prometido desde o Antigo Testamento. Isso não significa que a lei dada por Deus era ruim ou estava errada. Pelo contrário, ela cumpriu o propósito que Deus havia determinado e nos ensinou muitas coisas. Mas com a chegada de Jesus, as promessas de Deus estavam sendo cumpridas de maneira completa. E o que isso ensina para nós hoje? Muitas vezes a gente quer que Jesus apenas resolva um ou outro problema da nossa vida. A gente pensa, só preciso melhorar um pouquinho. Mas Jesus oferece algo muito maior do que um simples conserto. Ele deseja transformar o nosso coração. Assim como o vinho novo precisava de um odre novo, Deus quer encontrar em nós um coração disposto a aprender, obedecer e ser moldado por Ele. Um coração endurecido, preso ao orgulho, ao pecado ou à ideia de que já sabe tudo, resiste a essa transformação. Mas um coração humilde permite que Deus faça uma obra nova. Seguir Jesus não significa apenas cumprir regras ou manter uma aparência religiosa. Significa permitir que Deus transforme os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nossas palavras e a maneira como nós tratamos as pessoas. É por isso que a Bíblia diz que em Cristo somos uma nova criação. Deus continua sendo o mesmo, mas Ele faz uma obra nova na vida de quem confia nele, transformando a gente de dentro para fora, para que a gente viva de um modo que glorifique a Ele. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Se você gostaria de entender a Bíblia, mas acha difícil demais, dá uma olhadinha lá no link da bio. Já segue para conhecer melhor a Bíblia e compartilhe para evangelizar. Te vejo no próximo episódio.